Olá, meu caríssimo buscador da saúde, seja muito bem-vindo. Hoje o professor Paulo Candeia, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta com muita base científica responde à pergunta que leva o título do vídeo: e se não houver envelhecimento? E se não houver envelhecimento? É essa a principal, primordial pergunta de hoje. E fica tranquilo, porque nada que eu vou falar aqui vem de achismo. Tudo que vai ser falado aqui hoje tem base científica e eu vou lhe mostrar tudo. Primeiro ponto que eu convido vocês a observarem. Olha agora na tela esse artigo da Elsevier. Ora, se você não sabe falar inglês, mas a tradução é exatamente o título desse vídeo. E se não houver envelhecimento? Esse artigo que está na tela, que você está enxergando agora, neste caso, é uma pergunta que você não pode ignorar, porque ele está vindo de um artigo científico. Caso você queira dar uma olhadinha nele depois, inclusive baixar o artigo que ele está lá no site em PDF, então baixa, lê ele todinho que você vai achar bem interessante. Nesse ponto você pode estar se perguntando assim: espera aí, se não houver envelhecimento, então por que as pessoas envelhecem? A primeira coisa que você tem que fazer é ajustar esse conceito. Como assim? Tem uma pergunta que eu já fiz aqui no canal, que é: qual é o contrário de jovem? Aí você vai dizer velho. Muito bem. Não é. O contrário de jovem não é velho, é idoso. Por exemplo, imagine que você pega um carro antigo da década de 60 e ele foi refeita completamente a pintura dele, foi mudado o estofado, pneus novos, está brilhando. Imagine que ele é um carro de colecionador e aí o preço dele vai lá para cima. Você não diz que esse é um carro velho. Percebe agora? Você diz o quê? Que ele é um carro antigo, mas nunca um carro velho. E a mesma coisa deve se aplicar para o ser humano. E no decorrer desse vídeo você vai entender o que é que eu estou querendo dizer com isso. A próxima pergunta que você deve fazer é a seguinte: bem, se a indagação do artigo é: e se não houver envelhecimento? A próxima pergunta que você poderia fazer é a seguinte: então por que é que as pessoas envelhecem? Perfeito. Isso na realidade tem várias respostas. Hoje em dia, como existem, como para todo canto que você olha, toda vez que você vai comprar algum alimento, o que você encontra são alimentos processados e superprocessados. Essa é uma das causas para o envelhecimento precoce. Mesmo porque, como eu já falei aqui, geneticamente o ser humano está programado para viver em média até os 124 anos. Está achando absurdo? Então me aguarda, me acompanha até o final do vídeo. Outro fator que reduz a longevidade: a ingestão de alimentos inflamatórios, que é só o que tem hoje em dia. E que propositalmente eles foram feitos de maneira a serem, de fato, muito saborosos. Querem ver uma coisa interessante? Na natureza você não encontra alimentos que nele, ao mesmo tempo, você tenha doce e gordura. Aí você diz assim: poxa, professor Paulo, e o abacate? Presta atenção. O abacate ele é rico em ácido oleico, ômega 9, que é excelente. E o abacate tem beta-citosterol. E sabe o que ele faz? Abaixa o colesterol ruim. Aí você pensa assim, vamos imaginar, você vai fazer um brigadeiro. Um brigadeiro você usa como matéria-prima leite condensado, que teoricamente deveria vir da vaca. Aí você aquece para fazer o brigadeiro, não é isso? Imagine que você vai fazer a mesma coisa com o abacate. Você não pode, porque você não pode aquecer
o ômega 9 do abacate. Você degrada ele. Mas vamos em frente. Se ainda assim você está achando que é um exagero essa indagação do artigo, como dizia o meu pai, mais uma vez, novamente e de novo, eu vou apresentar aqui para vocês ele, olha só, o livro O Segredo Está nos Telômeros, da doutora Elizabeth Blackburn. A doutora Elizabeth Blackburn, ela foi simplesmente Prêmio Nobel de Medicina em 2009. Aí você pergunta, sim professor, mas o que é que tem a ver isso com a história? Aí você vai fazer o seguinte, vai aqui em cima do card e assiste o vídeo que eu vou deixar linkado aqui, que nesse vídeo eu resumo basicamente o que foi que a doutora Elizabeth Blackburn descobriu sobre os telômeros e que determina a nossa longevidade, ou não. Por quê? Daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre as marcas do envelhecimento, que através dela você consegue realizar aquilo que a doutora Elizabeth ela propõe. Não só parar a redução dos telômeros, como também regredir, chegando a aumentá-los, o que está diretamente relacionado à longevidade. Por que eu estou falando isso? Para provar para vocês que a questão relacionada à indagação do início desse vídeo, ela tem fundamento científico. Ah, mas é só uma? Não, não é só uma. Eu posso dar um outro exemplo para vocês. O Dr. David Sinclair. Olha só o título do livro dele. Tempo de vida. Por que envelhecemos e por que não precisamos. Tá vendo só que coisa interessante? Agora vamos para Lobzoltin. Lobzoltin, ele apresentou no ano de 2013 as chamadas marcas do envelhecimento, que eu vou colocar agora na tela aí para vocês. Por favor, acompanhe agora a minha explicação. Na época que ele apresentou as marcas do envelhecimento, você está vendo aí 12 marcas. Hoje em dia isso já aumentou. Eu não vou falar sobre todas elas, apenas as 4 que estão marcadas. Olha só, o número 2, desgaste dos telômeros, que como vocês já viram, é determinante para a redução da longevidade. Número 4, segundo as marcas do envelhecimento, de Lobzoltin, inflamação crônica. Quantas vezes a gente já falou aqui para vocês sobre estar inflamado? Que se você adoece é porque está inflamado. Se você não está inflamado, você nunca vai adoecer. Assim como inflamação reduz o tamanho dos telômeros. Olha agora a próxima marca que está em destaque, a disbiose. A gente também já falou aqui várias vezes sobre a disbiose aqui no canal. Então, você quer começar a correr atrás de acabar com esse negócio de reduzir o tamanho dos seus telômeros, então comece a cuidar da sua flora intestinal. Comece a reajustar a sua flora intestinal, já que a maior parte da população apresenta algum grau de disbiose, que, claro, como vocês estão vendo, é um dos marcadores do envelhecimento. E a última que a gente vai discutir é a número 6, macroautofagia desabilitada. Agora presta atenção em mim. O que é isso? Hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas não sabem estar com a boca quieta. Hoje em dia não existe mais a chamada janela alimentar, que nós já falamos aqui no canal, nós já explicamos o que é isso. O que é autofagia? Autofagia é quando as suas células começam, vamos dizer assim, a comer as células que já estão velhas, que, digamos assim, estão doentes. Isso é autofagia. Existe um processo que é perfeito para a autofagia, que é o jejum. Eu pratico o jejum intermitente no protocolo 6x18 todos os dias. Isso já virou um estilo de vida para mim. Foi dessa forma, como vocês já sabem, que eu venci, por exemplo, um AVC. Então, veja, da mesma maneira que existem os marcadores do envelhecimento, tem como você fazer um trabalho consigo mesmo e desativar marcador por marcador e começar a ganhar longevidade.
Agora eu cheguei no ponto final e mais importante desse vídeo. Talvez você possa estar dizendo nesse momento: ah, mas esse negócio de viver muito, hoje em dia, se a gente vê tantos idosos andando encurvados, de bengala, porque infelizmente nem eles conheciam as marcas do envelhecimento e nem os profissionais de saúde que os atendiam as conheciam. Um exemplo prático dos dias de hoje. Você conhece Abílio Diniz? Você sabia que ele já passou dos 80 anos? Como será que ele conseguiu fazer isso? Esse é um dos vários exemplos que eu poderia citar aqui. Mas o principal exemplo que eu vou não só citar, mas também mostrar aqui, é desse homem. Presta atenção. O Dr. Ellsworth Edwin Waterham. O Dr. Ellsworth, presta bem atenção no que eu vou dizer. Ele nasceu em 3 de outubro de 1914, em Loma Linda, na Califórnia. E faleceu, sabe quando? A 15 de dezembro de 2018. Não, eu não falei errado não. De fato, quando ele faleceu, ele contava com 104 anos. E sabe como foi que ele conseguiu fazer isso? Claro, ele desativou os marcadores de envelhecimento dele. Sim, mas tem uma coisa que ele também fez, que eu venho repetindo já há algum tempo aqui. O Dr. Ellsworth era cirurgião cardiotorácico. Eu vou repetir, ele era cirurgião. Veja, como eu disse, ele faleceu aos 104. Mas você sabe com qual idade ele se aposentou? Presta atenção agora. 95. Tá, mas eu disse, de além dele ter desativado os marcadores de envelhecimento dele, ele fez mais uma coisa, que como eu disse, eu venho repetindo já há algum tempo aqui. Propósito. Olha só essa foto do Dr. Ellsworth. Isso é para você ver que mesmo numa idade avançada, ele ainda operava. Ele, assim como Abílio Diniz, Warren Buffett, que eu já citei aqui no canal também, o sócio Warren Buffett, Charlie Munger, que hoje conta com 98 anos, eles e muitos outros, por viverem no propósito, nem de longe passa pela cabeça deles se aposentar. Ontem eu estava fazendo uma consulta com uma pessoa, uma consulta online, e essa pessoa mora em Mogi, lá em São Paulo. E essa pessoa estava falando para mim, foi natural, foi ela que expressou o que estava no coração dela. Aí disse para mim o seguinte: a minha atividade eu quero fazer até o final da minha vida. Eu não quero me aposentar nunca. É como diz um dos meus 3 mentores: quando você vive no seu propósito, você não trabalha um único dia da sua vida. Porque o seu trabalho, por trazer felicidade para você e por você nunca querer se aposentar, o seu trabalho vai ser sempre uma alegria, uma diversão para você. Eu amo cuidar da saúde das pessoas. Como é que um dia eu poderia pensar em me aposentar? Não tem como. Se você não vive no seu propósito, saiba que você está encurtando o seu tempo de vida. E eu lhe convido a vir aqui embaixo, nos comentários, responder essa minha pergunta. Você, assim como eu, assim como a minha esposa, vive no seu propósito? Você é daqueles que não quer se aposentar nunca? Fala para mim, eu vou ficar muito feliz de ver a tua resposta. E claro, a gente sempre deixa aberto aqui para você. Caso você queira entrar em contato com a gente, marcar uma consulta, seja presencial ou online, eu vou deixar aqui embaixo na descrição tanto o nosso e-mail como o nosso WhatsApp para você ficar à vontade e entrar em contato com a gente, tá bom? Então eu te desejo saúde, prosperidade e sucesso. Que Deus, o dono deste canal aqui, nos abençoe e te abençoe também para que você viva muito e no seu propósito. Tchau, tchau.